Pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais um estudo bíblico sobre a palavra de Deus, sobre as parábolas. E a gente vem contar mais uma parábola, né? Hoje a gente vem contar a parábola do filho pródigo. Essa parábola é bem interessante, tá? Ela está numa sequência de duas parábolas. A primeira, a parábola da ovelha perdida, e a segunda, a parábola da dracma perdida. Precisamos entender o contexto para que a gente possa entender essas parábolas, tá? E o contexto está em Lucas capítulo 15, versículo do 1 ao versículo 3, que diz assim, versículo 1, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvir. Então, quem se aproximou do nosso Yeshua para ouvir as parábolas? Publicanos, pecadores. Versículo 2. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: este homem recebe os pecadores e come com eles. Então, quem estava questionando o nosso Yeshua? Os fariseus e os escribas. Esse homem recebe pecadores e publicanos e come com eles. Então, eles estavam questionando que para os fariseus e os escribas, aquela atitude que o nosso Yeshua estava tomando era uma atitude errada, porque estava se relacionando com pecadores, com publicanos, homens que não faziam a vontade de Deus. Mas no versículo 3, o nosso Yeshua diz, contou-lhe então estas parábolas. Então, o nosso Yeshua conta as parábolas para mostrar aos fariseus e aos escribas que os publicanos e pecadores também, eles têm a oportunidade de se arrepender e receber o que é mais importante, é a salvação. Aí ele conta a parábola da ovelha perdida, conta a parábola da dracma perdida, que representa pessoas que estão perdidas no mundo, sem conhecimento, afastados de Deus. E em seguida ele conta a parábola do filho pródigo, algo que eu e você vamos aprender aqui hoje, uma parábola muito interessante, para que a gente possa se aprofundar nas escrituras, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e principalmente sobre as parábolas. Nós aprendemos as parábolas, a gente vai aprender um pouco do plano do Eterno na vida do ser humano. E a parábola do filho pródigo é uma parábola muito interessante. E você vai aprender muito aqui hoje. A parábola se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 11 até o versículo 32. No versículo 11, ele diz assim, e disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O primeiro filho, o filho mais velho, ele vai representar fariseus e escribas. E a gente vai entender mais na frente. O filho mais jovem, ele vai representar publicanos e pecadores. Homens que estavam afastados de Deus. Mas ao ouvir a mensagem que o Messias estava transmitindo naquele momento, eles começaram a se aproximar, a se arrepender, a voltar atrás na sua vida que ele vivia. Porque eles tinham um desejo no coração deles de começarem a obedecer a Deus. Porque há um provérbio muito interessante enquanto a vida, a esperança. O nosso Yeshua, o papel dele aqui na terra, era justamente isso, trazer os pecadores ao arrependimento, para que eles possam se converter. A mensagem central do nosso Yeshua era essa, era o arrependimento dessas pessoas e a conversão dela. A quem? A Deus. Para que eles possam receber o que é mais importante, a salvação, só através da obediência. Mas os fariseus e os escribas não entendiam isso. Não entendiam o plano do Eterno. Não entendiam o papel do Messias aqui na terra. Mas no versículo 2 ele diz, o mais jovem disse ao pai, Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre ele. Então ele dividiu os bens. Deu um pedaço ao filho mais novo e o outro ao filho mais velho. Versículo 13. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus bens, a sua herança, o filho mais jovem, que representa publicanos e pecadores, partiu para uma região distante, longe da presença do Pai. E o Pai representa quem? Deus, o verdadeiro caminho, a verdadeira palavra.
e ali dissipou sua herança numa vida devassa. O que é dissipar? Ele acabou, ele destruiu a herança que o pai tinha dado a ele numa vida devassa, numa vida de desobediência, numa vida de prostituição. Então o filho sai da presença de Deus e começa a fazer as suas próprias vontades. E dessa forma, ele está não só desobedecendo ao pai ou ao eterno, que o pai representa Deus, o verdadeiro caminho, a verdade, mas ele está fazendo suas próprias vontades e se distanciando de Deus. É isso que precisamos entender. Lembra-se de que o filho mais jovem representa publicanos e pecadores. O mais velho representa fariseus e escribas. Você sabe que os publicanos e pecadores eram homens que viviam afastados da presença de Deus. Eram homens que não faziam o que o Eterno tinha determinado através dos seus mandamentos, das suas escrituras. Quem eram os publicanos? Homens que cobravam imposto a mais do que deveriam ser cobrados. Eram homens que trabalhavam para o Império Romano. Os pecadores eram homens que viviam afastados de Deus, afastados dos mandamentos, só praticavam as suas vontades. Mas ao ouvir o Messias, eles se aproximaram para ouvir a mensagem, a boa nova da pregação do nosso Yeshua. E eles tinham verdadeiramente o desejo no coração de se arrepender, de se converter, de se voltar para Deus. Por isso que eles estavam ali, ouvindo o Messias falar. Entenda que isso é uma parábola que o nosso Yeshua está contando para simbolizar aquele momento que ele está ali com publicanos e pecadores e que os fariseus e os escribas o questionavam por ele estar se relacionando com aqueles homens pecadores. Tá? E o nosso Yeshua conta uma parábola para mostrar aos fariseus e os escribas que eles sim também têm a oportunidade de se converter e de se voltar para Deus. Só basta eles crerem em toda a palavra, crerem no Messias e obedecer ao Eterno. E dessa forma, eles estão aptos a receber a salvação. Algo que o mundo também precisa aprender, tá? Há muitas pessoas hoje longe de Deus. Há muitas pessoas hoje afastadas da presença de Deus. Eu não falo de templos religiosos. Eu falo da obediência da palavra de Deus. Há muita gente hoje nos templos religiosos que estão longe, que estão afastados, que estão fazendo doutrinas de homem, doutrinas de templo e não obedecendo o Criador. E esse jovem, ele foi para uma região distante, longe da presença de Deus. O que aconteceu? Ele acabou com todos os seus bens que ele tinha ganhado do seu pai. Numa vida o quê? Devassa, de prostituição, de desobediência. Ele começou a fazer as suas vontades. O que aconteceu com ele? Então veja a pessoa que está longe de Deus. Veja as pessoas que não estão fazendo a vontade do Eterno. Olha o que acontece com essas pessoas. Um exemplo é do jovem, do filho mais jovem, representando os publicanos e pecadores. E no versículo 14 e 16 a gente vai entender. Versículo 14. E gastou tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar privações, dificuldades, tribulações, momentos difíceis. Por quê? Porque preferiu ficar longe da presença do Pai. Preferiu ficar longe da presença de Deus. Preferiu obedecer templos religiosos em vez de estar obedecendo ao Eterno, aos seus mandamentos, aquilo que está escrito. Olha as consequências. Versículo 15. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar de porcos. Por que ele usa a figura de um porco? Porque o porco nas escrituras são animais impuros. Então você vê que além de ele passar dificuldades, ele sofreu humilhação, porque preferiu estar longe da presença do Pai, da presença de Deus, do verdadeiro caminho. Então cuidado, meus irmãos. Cuidado. Aprenda que esse jovem não queira fazer suas próprias vontades. Não, leiam as escrituras. Procure fazer a vontade de Deus. É por isso que os publicanos e pecadores, por mais que eles estivessem longe de Deus, mas eles estavam ali ouvindo o Messias, que eles, no desejo do coração deles,
eles queriam fazer a vontade de Deus, porque o Messias tinha uma mensagem central. Era de trazer a mensagem aos pecadores para que eles se arrependam e se voltem para Deus. Os publicanos e pecadores que estavam ouvindo o Messias, eles tinham esse desejo no coração de se converter, de se arrepender, de se voltar para o eterno. Algo que os fariseus e os escribas não estavam entendendo. Eles não concordavam com aquilo. Mas o papel do Messias era esse. O meu papel, o teu papel é esse. É de levar a mensagem às pessoas que estão longe, estão distantes, falta de conhecimento, que estão vivendo uma vida devassa, de prostituição, uma vida que não agrada ao eterno. Precisamos fazer com que essas pessoas voltem para Deus e recebam o que é mais importante, a salvação. E é isso que esse jovem estava acontecendo. Ele tomou uma decisão de viver longe de Deus, de viver longe da presença do Pai, e houve as consequências. Ele passava dificuldade, tribulações, mandaram ele cuidar de porcos, quer dizer, ele chegou a ser humilhado. Porque no versículo 16 ele diz, ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então ele estava com tanta fome, tanta dificuldade esse homem estava passando, que ele queria comer a comida dos porcos, mas as pessoas não deixaram ele comer. De tanta humilhação que ele passou. Por quê? Porque preferiu viver longe de Deus. Os publicanos e pecadores estavam entendendo o que o Messias estava falando dentro dessa parábola. Porque no versículo 17, aí a gente vai entender. E caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Versículo 18. Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então você vê que ele percebeu de que quando ele vivia na presença do seu pai, ele vivia uma vida boa, tinha pão com fartura, ele sabia o momento da alimentação, quer dizer, ele tinha de tudo. Mas quando ele se distanciou do seu pai, que representa Deus, o verdadeiro caminho, ele começou a passar dificuldades. Ele começou a passar tribulações, porque preferiu viver longe de Deus. Viver longe da presença do Pai. Algo que está acontecendo no mundo hoje. Há muitas pessoas hoje querendo fazer suas vontades. Mas cuidado, vamos ler a Escritura, para que a gente possa fazer a vontade do Criador, para que Ele possa nos recompensar a cada dia. E no próprio versículo 18 ele diz, eu pequei contra o céu e contra ti. Então ele desobedeceu o Pai, e quando ele disse eu pequei contra o céu e contra ti, representa justamente isso, a obediência e os mandamentos de Deus. Ele desobedeceu. Ele não procurou fazer a vontade do Pai, que representa Deus, mas ele procurou fazer a vontade dos homens, do mundo, porque ele vivia uma vida devassa, algo que os publicanos e pecadores estavam vivendo. Então, no versículo 19, é algo bem interessante para que a gente possa se aprofundar. Olha que interessante. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. É interessante isso, porque quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos fazendo as coisas do mundo, as pessoas têm o costume de falar, somos todos filhos de Deus. E na verdade não é. Nós só somos filhos de Deus quando nós andamos na sua presença, obedecendo os seus mandamentos, fazendo a sua vontade. Então nós nos consideramos filhos de Deus. Por quê? Fomos batizados, cremos em toda a palavra, mudamos de vida. E esse jovem, a princípio, ele estava na presença de Deus, mas não. Ele preferiu fazer suas próprias vontades. É por isso que ele diz, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Porque aonde eu posso mostrar isso a vocês? É só você abrir sua Bíblia em João, capítulo 1. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, eu só posso ser filho de Deus se eu obedecer, crer em toda a palavra e andar no verdadeiro caminho. Mudar de vida, ser transformado. E dessa forma, eu sou considerado
filho de Deus, porque no versículo 3 ele diz: eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como um resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Então eles se tornaram filhos de Deus pela vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Para tornar um ser humano filho de Deus, quando ele obedece, crê em toda a palavra, recebe o verdadeiro batismo e dessa forma ele está apto a ser chamado filho de Deus. É por isso que o jovem rico na parábola, quando nosso Yeshua conta, ele diz: eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque ele optou por estar longe da presença do Pai, afastado da presença do Pai, que representa o eterno, o verdadeiro caminho. As pessoas que estão longe de Deus, elas são chamadas de criatura. Porque se você abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Veja bem, e quando nós se convertemos e cremos em toda a palavra, aí nós se tornamos filho de Deus. É por isso que na parábola ele disse que o jovem rico disse: eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Mas em seguida, algo bem interessante, versículo 20. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Então ele percebeu o erro que ele tinha feito e a vida que ele estava vivendo, e ele agora quer se arrepender. Ele partiu do lugar que ele estava, distante de Deus, para se aproximar do Eterno. No próprio versículo 20 ele diz: ele estava ainda ao longe, quando seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo de beijo. Versículo 21, o filho então disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então aquilo que a gente estava falando, o nosso Yeshua usa essa parábola para a gente aprender muitas coisas. Não sou digno de ser chamado teu filho. Por quê? Porque ele estava em desobediência, numa vida devassa. Ele não estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava ainda fazendo a vontade do mundo. Eles estavam vivendo em pecado, algo que os publicanos e pecadores estavam. Mas entenda algo bem interessante, que o pai, ao ver o filho, o abraça e o beija, mostrando de que o prazer do Eterno é que os pecadores se arrependam dos seus pecados. É essa a mensagem central do nosso Yeshua dentro dessas parábolas. A ovelha perdida, a dracma e agora o filho pródigo. Algo que os fariseus e os escribas não estavam compreendendo. Eles não compreendiam isso. O versículo 22 e 23, a gente vai entender a alegria que Deus tem quando um pecador se arrepende. Olha que interessante. Versículo 22. Mas o pai disse aos servos: ide depressa, trazer a melhor túnica e revestir com ela, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Versículo 23. Trazei um novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos. Olha que interessante. Então, do versículo 22 ao 23, ele pega um novilho, coloca uma túnica, um anel. Ele faz uma comemoração, o pai, porque o filho retornou. Veja a alegria de Deus quando um pecador se arrepende. É isso a mensagem central dessas parábolas. É essa a mensagem que as parábolas querem trazer. O arrependimento, a conversão, as pessoas que estavam longe de Deus e retornam, as pessoas que não tinham conhecimento e começaram a obedecer porque adquiriram conhecimento. Lembra-se que no contexto, o publicanos e os pecadores estão ouvindo o Messias falar? Então é essa a mensagem, meu irmão. Procure ler as Escrituras, procure fazer a vontade de Deus. É esse o papel do nosso Yeshua, é de trazer os pecadores ao arrependimento, mas nós precisamos fazer por onde? Obedecer, fazer sua vontade, mudar de vida. Eu não sei a essa mensagem a quem está chegando, mas se você for uma pessoa que ainda está no mundo, que está perdida, que está longe de Deus, volte, retorne, volte para a presença do seu Pai, que é o Eterno, volte para o verdadeiro caminho, volte a conhecer a verdadeira palavra,
para que vocês possam estar aptos a receber a salvação, meu irmão. E aqui, do versículo 22 ao 23, vê a alegria. Ele faz festa, ele mata novilhos. Ele coloca uma túnica, ele coloca um anel. Ele fica muito alegre, porque o filho que estava perdido foi encontrado. Ele retornou à presença do Pai. Então, essa é a alegria de Deus na vida do ser humano. Aí o versículo 24 a gente vai entender algo mais profundo. Versículo 24. Pois este meu filho estava morto. Então, uma pessoa que está longe de Deus e não está obedecendo e não está fazendo a vontade do Eterno, ele é considerado morto. Eu vou mostrar a vocês em outros textos. E tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado e começaram a festejar. Então, se nós atentarmos para um texto bem interessante, vamos lá, Efésios capítulo 2 e versículo 1. Olha que interessante. Veja que quando o nosso Yeshua conta a parábola, Pai, ele se alegra ao retorno do filho, ele faz uma festa, porque no versículo 24 ele diz o quê? Pois o meu filho estava morto e tornou a viver. Algo bem interessante. Se nós estivermos longe de Deus, a gente está morto. Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz assim: antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Então, quando uma pessoa vive ainda em pecado, longe de Deus, na desobediência, com falta de conhecimento, ele está morto para Deus. Mas quando ele conhece o verdadeiro caminho, crê em toda a palavra, obedece aos mandamentos, muda de vida e se aproxima para andar na presença de Deus, aí ele estava morto e agora ele vive para Deus. Em Mateus capítulo 8 e o versículo 21 ao 22, a gente vai aprender um pouco mais sobre essa questão de que aquele que está longe de Deus está morto, mas aquele que se aproxima, ele vive. Versículo 21 de Mateus capítulo 8, ele diz: outros 2 discípulos lhe disse: Senhor, permita ir primeiro enterrar meu pai. Então, essa pessoa queria seguir o Messias, mas ele tinha o seu pai e ele queria enterrar o seu pai primeiro. Ele queria que o pai dele morresse primeiro para depois ele seguir o Messias. Mas o nosso Yeshua diz algo bem interessante a ele, dizendo no versículo 22, mas Yeshua lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então, pessoas que estão longe de Deus estão mortas para Deus. Mas quando a pessoa se aproxima do Eterno, ela vive. É isso que precisamos entender. Ela vive, porque ela vive na obediência a Deus. É interessante que o pai desse jovem rico, no versículo 24, ele diz algo que a gente já está aprendendo. Quando ele diz: pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Então, quando você está longe de Deus, você está morto para Deus. Mas quando você retorna à sua presença, obedecendo, se convertendo, mudando de vida, obedecendo os seus mandamentos e vivendo na presença de Deus através da obediência da palavra, você vive novamente. Então precisamos entender esses detalhes. É isso que os publicanos e pecadores estavam mortos para o mundo. E os fariseus entendiam isso. Os fariseus e os escribas achavam que os publicanos e pecadores estavam mortos, não tinha mais solução. Mas o nosso Yeshua mostrou dentro da parábola que se eles se convertessem, mudassem de vida e começassem a obedecer seu mandamento, eles sim teriam a oportunidade de viver novamente e de estar apto a receber a salvação. É essa a mensagem que o nosso Yeshua quer trazer dentro da parábola. Mas em seguida, no versículo 25, 27, você vai ver a indignação. Olha que interessante. Você vai ver a indignação do filho mais velho, que representa fariseus e escribas. Versículo 25 ao 27 diz assim, versículo 25. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu música e danças.
Versículo 26. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Versículo 27. Este lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado porque recuperou com saúde. Então, o filho mais velho perguntou o que estava acontecendo. Um homem relatou para ele que o irmão dele mais jovem tinha se afastado da presença do pai, andado numa vida devassa, de desobediência. Ele retorna novamente. E o pai faz uma festa para ele, porque ele voltou com vida. Mas no versículo 28, ele diz: então ele ficou com muita raiva há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Olha que interessante. Ele ficou indignado, ele ficou com raiva. Por quê? Porque o pai comemorou a volta do filho que estava distante, que estava longe, que estava em desobediência, que o pai representa Deus. O filho que foi embora, o mais jovem, representa publicanos e pecadores. O mais velho representa fariseus e escribas. Então você vê que o mais velho ficou com raiva. Algo que aconteceu com os escribas no contexto. Veja que os escribas e os fariseus estavam indignados com nosso Yeshua porque recebia publicanos e pecadores. E ele não entendia o papel do nosso Yeshua, que a gente já sabe, de trazer esses homens ao arrependimento. O Eterno fica feliz quando um pecador se arrepende. A gente já sabe muito bem disso. A esses escribas e fariseus, ele não concorda. Esse filho mais velho, ele também não concorda. Ele fica indignado por o pai estar aceitando o filho que estava longe, que estava em desobediência, que estava vivendo uma vida devassa. Cuidado, meus irmãos. Então, é isso que precisamos entender dentro dessa parábola. É a misericórdia, o amor de Deus para com o ser humano. Para com publicanos e pecadores. Todas as pessoas têm a oportunidade de mudar enquanto a vida é esperança. Já falei aqui agora. Tá? E em seguida, no versículo 30, ele diz: contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas e para ele mata novilho cevado. Então ele começa a questionar, ele começa a reclamar, porque ele mata novilho, faz uma festa, porque esse teu filho estava desobediente, vivendo uma vida devassa, e eu estou aqui ao teu lado. Então ele começa a murmurar, algo que ele estava fazendo lá no contexto, ele estava murmurando, porque o nosso Yeshua estava recebendo esses homens. Para isso ficar mais claro, para que a gente possa entender melhor, abra a tua Bíblia agora em Mateus capítulo 9, olha que interessante. Para a gente entender isso que os fariseus estavam fazendo. Mateus capítulo 9, versículo 10 ao 13, que diz assim: mais tarde, quando Yeshua e seus discípulos almoçavam na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam lá como convidados. Esse Mateus, em seguida, ele se torna um discípulo, um apóstolo do nosso Senhor Yeshua. Então, na casa de Mateus, que era um publicano, chegaram quem? Os pecadores. Estavam todos lá, pecadores, publicanos, homens que estavam longe de Deus. No versículo 11, os fariseus ficaram indignados, olha, igual ao filho lá da parábola, ele ficou indignado também. E os fariseus ficaram indignados. Por que o mestre de vocês comem com homens como esses, cobradores de impostos e pecadores? Ele faz uma pergunta: como é que teu mestre come com esses homens, cobradores de impostos e pecadores? Versículo 12, as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Foi a resposta do nosso Yeshua. Versículo 13. Depois ele acrescentou: vão aprender o significado deste versículo da Escritura. Não são os sacrifícios de vocês que me interessam, mas que tenham misericórdia. Meu trabalho aqui na terra é chamar os pecadores e não aqueles que se acham bons, para que voltem para Deus. Então o nosso Yeshua responde aos fariseus e ao escriba em Mateus capítulo 9,
do 10 ao 13. E aqui dentro dessa parábola a gente já entende de que o papel do nosso Yeshua é trazer quem está doente. É os doentes que precisam de médico e não os bons, que já estão com saúde. Então o papel dele é de trazer os pecadores ao arrependimento. E que os fariseus e escribas, ele tinham que entender que ele não quer sacrifício. Eles jejuavam 3 vezes por semana, mas que na verdade o que o Eterno quer na vida do ser humano é o amor, é a misericórdia, é a compaixão. E isso o nosso Yeshua estava fazendo com publicanos e pecadores. E dentro da parábola, o Pai, que é o Eterno, ele estava sendo o quê? Misericordioso, bondoso, porque estava recebendo aqueles homens que estavam doentes, mas que precisavam de médicos, que estavam longe, mas que precisavam retornar, que estavam perdidos, mas foram encontrados, que estavam mortos, mas que reviveu, porque eles acreditaram no Messias e no coração dele, no desejo dele, era de se converter a Deus e de voltar para a presença do Pai dentro da parábola. Mas para finalizar, no versículo 31, mas o Pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. E no versículo 32 ele resume: mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto mais uma vez e tornou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. É isso que precisamos entender dentro dessa parábola. O nosso Yeshua conta essa parábola para quem? Para os fariseus e os escribas, para que eles entendessem que os publicanos e os pecadores estavam mortos, mas eles podiam reviver. De que forma? Crendo em toda a palavra, obedecendo os mandamentos, indo para as águas para receber o verdadeiro batismo, e viver em obediência aos mandamentos de Deus, mudar de vida, ser uma nova criatura. E dessa forma, em vez de ele estar longe de Deus, ele estava próximo de Deus, através da obediência. É isso que a mensagem, a parábola quer nos trazer. A ovelha estava perdida, foi encontrada. A dracma estava perdida, mas foi encontrada. O filho pródigo estava longe, perdido, mas ele percebe de que, ao se distanciar do Pai e da presença de Deus, ele sofre consequências. Ele passa por dificuldades. E o destino dessas pessoas que estão longe de Deus é o quê? A morte. Mas quando eu retorno, vivo na presença de Deus e retorno ao meu Pai, o jovem percebeu que ele reviveu. Ele viveu novamente. E o pai festeja, fica alegre, o abraça, o beija, dá uma festa. Por quê? Porque aquele jovem se arrependeu. Porque ele se retornou. Porque agora ele vive para Deus. Porque agora ele está no plano da salvação. Então é isso que precisamos entender. A parábola central é essa. Mas os fariseus e os escribas não entendiam o papel do Messias. Algo que tem muita gente que não entende aí hoje. Tá? Então entenda, meus irmãos. Leiam as Escrituras, procure obedecer o Eterno, procure fazer a vontade do Criador. Adquire conhecimento da palavra para que a gente possa obedecer a Deus e viver na presença do Eterno. Para que a gente possa evangelizar outras pessoas que estão longe, que estão perdidas, mas elas devem ser encontradas, que estão mortas, mas que a gente possa fazer o papel de reviver essas pessoas. De que forma? Levando ao coração e à mente delas a verdade da palavra, o verdadeiro caminho, o Messias, o Eterno. Fique em paz, meus irmãos. Espero que vocês tenham aprendido sobre essa parábola. Uma parábola bem interessante. E que o Eterno os abençoe e nos dê vida, sabedoria e saúde. E lembre-se, obedeça o Criador. Se você não obedece e vive nesse mundo de desobediência, procurando fazer a vontade de homens e não de Deus, lembre-se que você está morto. E você está vivo para Deus quando você se converte e começa a obedecer aos seus mandamentos e àquilo que está escrito. Fique em paz, meus irmãos, e que o Eterno os abençoe. Espero que vocês tenham aprendido sobre a parábola do filho pródigo.